Amém? Amém. E como derrotar as obras do diabo? O texto que nós lemos, ele diz assim: disse-nos estas coisas para que tenham em paz. Eu estou muito tereis aflição, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Nós temos que vencer sempre, Amém. porque foi o Senhor que nos constituiu de uma matéria tão especial, uma matéria chamada vencedor. Nós somos constituídos como vencedor. Deus não nos constituiu como derrotados. Deus nos constituiu como vencedor. Amém. Glória a Deus. E ser vencedor, isso quer dizer que você tem que, tanto eu como você, tem que vencer tudo. Que temos que passar pelas adversidades. Que temos que derrotar as obras que o diabo tenta confirmar em nossas vidas dias após dias. O que o diabo tenta fazer com nós? Quando ele tenta, ele faz, coloca os seus intentos. A primeira coisa, o diabo quer nos fazer nos voltarmos contra Deus a qualquer embaraço que nós temos nos deparando. A qualquer embaraço, o diabo faz com que o desejo dele é fazer com que você se volte contra o Criador, se volte contra Deus, aquele que te constituiu de uma matéria chamada vencedor. Nós já falamos aqui várias vezes, vamos repetir um pouco nessa mensagem, aquilo que foi a saída do rei Davi e a luta dele contra os filisteus. E depois dele ter ido guerrear uma luta de Deus, uma guerra de Deus, uma guerra do rei Saul, Davi ele volta para a sua cidade, e quando ele volta à sua cidade, ele viu exatamente o que? Destruição. A cidade havia sido consumida pelo fogo, tudo havia sido levado cativo pelos amalequitas, inclusive as duas mulheres de Davi. Agora aquele homem, aquele general vitorioso, estava a ponto de ser apredejado pelo povo esse que estava amargurado por causa dos seus filhos, por causa das suas filhas, que haviam se tornado escravos dos amalequitas. No primeiro momento ele se angustiou, ele se abateu, ele pensou: como pode Deus permitir tamanho destruição? Às vezes nós também chegamos a pensar assim, quando algo nos acontece, quando algo triste e terrível nos abate, seja alguém que bateu no nosso carro, seja alguém que entrou com uma ação contra nós, ou alguém que tentou algo contra nós nos abatemos. E muitas vezes pensamos, porque Deus permitiu que aquele mal viesse sobrevir sobre mim. Davi ele não se voltou contra Deus por causa do que havia acontecido. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que ele se fortaleceu no Senhor. Podemos perguntar assim: como pode isso acontecer? Alguém encontrar tamanha destruição, alguém encontrar tamanha perda, e mesmo diante desta perda, se fortalecer no Senhor. Como isso pode acontecer? O diabo, quando nos impõe uma derrota, seja ela permitida por Deus, ele fica esperando exatamente você e eu se revoltar contra Deus. Sabe por quê? Porque com isso, você e eu confirma a minha e a sua derrota e a vitória dele, Satanás. É exatamente isso que o diabo quer. Ele quer fazer confirmar a vitória dele através da nossa derrota. Porque quando nós nos revoltamos contra Deus, nós confirmamos nossa derrota e confirmamos a vitória dele.
A Bíblia diz aqui, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O texto que nós lemos em João 16:33. Nós estamos aqui hoje na casa de Deus, amém? Amém. Mas você, homem ou mulher, ou mais pessoas que estivessem aqui, por exemplo, uma mulher poderia voltar a estar aqui esta noite, aqui na casa de Deus, louvando e bendizendo o Senhor, com toda a graça e poder de Deus que já se manifestou nesse culto, Amém. Glória a e Deus. voltar para sua casa e encontrar o marido embriagado. Ou os filhos de uma verdadeira paterna dentro de casa. O que ela diria? Agora eu não vou mais para a igreja. Como posso servir a Deus se a minha casa está virada de cabeça para baixo? Poderia ela pensar, não adianta continuar. É exatamente isso que o diabo está esperando ouvir da boca desta mulher, ou deste homem. Para o quê? Para confirmar a vitória dele. Toda vez que nós nos voltamos contra Deus, por determinada situação ruim que esteja acontecendo em nossa vida, nós estamos confirmando nossa derrota e confirmando a vitória do diabo. O que nós temos que fazer então? Destruir esta obra que o diabo está tentando plantar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. De que forma que eu tenho que então destruir isso? Dizendo, declarando, destruindo, declarando que Satanás, no reino do Espírito, que o teu esposo, que a tua casa, que a tua família não será mais, que os seus filhos, a herança que Deus te deu, e eles serão uma bênção na tua casa. É isso que nós devemos corrigi-los